servidores da Receita Federal e do Serviço de Processamento de Dados suspeitos de vazarem esses dados de ministros do STF vão ser ouvidos pela Polícia Federal nos próximos dias. A corporação, ela quer esclarecer se houve motivação política, possível venda dessas informações, quem que recebeu esses dados e de que forma eles foram utilizados. Mas vamos recapitular todo esse caso para quem nos acompanha. Ontem, 4 pessoas foram alvos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, suspeitos de vazar dados ilegalmente de ministros do STF e familiares. Ontem o STF chegou a afirmar em uma nota divulgada à imprensa, que a gente vai até acompanhar aí na tela para você, que essas investigações iniciais identificaram diversos e múltiplos acessos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil na tentativa aí de coleta de dados sigilosos de ministros da Corte, do Procurador-Geral da República e de seus familiares. A gente está aí acompanhando na tela esse posicionamento do STF, que segundo o tribunal também foram constatadas a entrega dessas informações a terceiros. Mas embora aí não tenha sido citado, né, nessa nota, o Supremo informou que os dados do Procurador-Geral e de seus familiares não chegaram a ser efetivamente acessados. A Receita Federal também chegou a informar que, apesar dessa tentativa, não houve o registro de vazamento de informações do chefe do Ministério Público. Mas agora vamos para a repercussão política de todo esse caso, que é o que tem gerado muitas críticas para a atuação do STF. Depois que esse caso aí veio à tona, desse vazamento desses dados, tudo isso aconteceu porque o ministro Alexandre de Moraes abriu por conta própria uma investigação para poder apurar esse acesso ilegal e o vazamento de dados sigilosos do ministro do STF. Moraes chegou ainda, depois de abrir o sigilo, decretou ali a quebra do sigilo bancário desses suspeitos. O relator da CPI do crime organizado no Senado, Alessandro Vieira, foi um dos parlamentares que manifestou sobre essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A gente separou um trecho para você do que disse aí o senador Alessandro Vieira. Ele disse o seguinte, vou abrir aqui aspas para o que disse o senador. Combater vazamentos, venda de dados sigilosos, segundo o senador, é importante, mas, segundo ele, isso não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. Ele fala isso porque o senador, porque um desses suspeitos de terem vazado esses dados teria acessado dados de Viviane Barsi de Moraes, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente acompanhou aí na tela um pouco dessas repercussões do que está acontecendo em Brasília, mas quero aproveitar e chamar a Larissa, né? Claro que tudo que é ilícito, e a gente está falando de vazamento de dados, né? Dados ilegais, precisam ser investigados. Vazamentos são ilegais, ainda mais dados sigilosos. Isso tudo precisa ser investigado, apurado e punido se for o caso. Mas a dúvida tem muitos questionamentos. Não seria a Procuradoria-Geral da República que deveria ter provocado essa investigação ao Supremo? Por que esse caso também está dentro do inquérito das fake news? E um outro ponto, né, dentro do inquérito das fake news e até mesmo aí do que a gente tem acompanhado nesse caso do Banco Master, muito está em sigilo, mas nesse caso do Supremo, nessa nota que a gente acompanhou agora há pouco, o STF já divulgou inclusive o nome dos suspeitos antes mesmo de uma investigação. A crítica que a gente tem visto aí de muitos parlamentares é que de agentes políticos em Brasília, é que o Supremo tem atropelado esse processo legal, confundindo possíveis violações a ataques à democracia. Tudo agora que está sendo considerado, tudo que seja contra ministros do STF, estão sendo interpretados aí como ataques à democracia. Importante deixar claro, vazar dados de sigilo é um crime, isso é algo ilegal, tem que ser investigado, mas a gente não pode também misturar essas coisas. A questão aí, Larissa, nesse caso também por que o STF também tem julgado isso, né? Esses suspeitos de terem vazado esses dados não tem foro especial. Muitos questionamentos, né? Mas como que tem sido a repercussão aí em Brasília desse caso? Como tem sido visto também essas ações do ministro Alexandre de Moraes, até dentro do próprio STF? O que a gente pode esperar daqui para frente? Porque mais um desdobramento de um desgaste aí da mais alta corte do país, que vem sendo massacrada aí já desde a condução do Banco Master.
Olha, Letícia, acho que estamos aí numa quarta-feira de cinzas e realmente essa semana, em função do Carnaval, a gente vê o Congresso Nacional, principalmente, enfim, naquele compasso de espera, né? Mas quando você me pergunta sobre o que esperar, acho que a partir da semana que vem, a gente já está colhendo as repercussões, né? A gente já pode verificar aí as repercussões em relação a esse caso. E claro que elas vão crescer, né? Esperado aí que essas repercussões cresçam nos próximos dias, mas em relação ao que esperar, acredito que um bom termômetro a gente possa ter a partir da semana que vem. A gente viu essa manifestação do senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, tendo essa postura, né? Fazendo esse comentário, mas o que a gente tem visto também em relação principalmente aos integrantes da oposição é um questionamento em relação a um ponto que você traz também, Letícia, que o motivo, qual o motivo de esse pedido, né, de apuração estar acontecendo no âmbito do inquérito das fake news. Por que isso estaria dentro deste inquérito e questionando isso? Então, a gente pode aguardar para ver qual vai ser a movimentação da oposição em relação a isso e o que pode ser acionado nesse momento, seja de órgãos, né, órgãos competentes que possam se debruçar sobre isso, ou mesmo no âmbito do Congresso Nacional mesmo, o que pode ser feito lá dentro do Congresso, em termos de convocação ou convite para mais explicações, enfim, o que pode acontecer no âmbito do Legislativo. Mas como você mesma disse, né, os questionamentos estão sendo feitos em diferentes âmbitos, e quando a gente pega a oposição, um ponto central tem sido feito em relação ao motivo de estar aí no âmbito do inquérito das fake news. Então, é algo que a gente, claro, vai continuar acompanhando aqui em Brasília, e todas as atualizações lá em otempo.com.br, Letícia. E aí um outro ponto também, porque que o Supremo, né, essa questão tem sido levada ao Supremo, foi colocada aí no inquérito das fake news, porque foi um inquérito que começou lá em 2019, quando começaram as primeiras críticas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi aberto, e uma das críticas, inclusive, a esse inquérito das fake news, é que ele não tem um escopo muito bem definido e não tem nenhum prazo para poder acabar. Não é uma investigação que tem como não tem um escopo, não tem uma data para poder acabar. Então, essa é a crítica aí de muitos, né, parlamentares da oposição e até parlamentares aí da base do governo. Mas queria deixar aqui um adendo, também alguns comentários. A Rosana falando, foi um pedido da PGR. Foi, segundo depois a nota do Supremo Tribunal Federal. Mas em um primeiro momento, o que a gente ficou sabendo? Que foi um pedido do Alexandre de Moraes. Mais tarde, no fim da noite de ontem, que o Supremo chegou ali a divulgar uma nota e falando que foi um pedido da Procuradoria-Geral da República. Mas isso tem gerado um questionamento, até que ponto o ministro Alexandre de Moraes, ele é totalmente imparcial nesse inquérito, porque ele é o relator desse caso, é um ataque a ministros do STF, ou seja, ele também é uma vítima disso. A gente está falando de dados de vazamentos da esposa dele, que a gente já falou bastante aqui no Primeira Análise, que ela foi suspeita, né, ali foi levantado ali algumas questões, que ela seria recebido ali, fazendo contratos com o Banco Master, estaria atuando ali da defesa do Banco Master. E antes de fechar, isso também gerou muita repercussão ali, que a gente teve o sindicato dos auditores da Receita criticaram, inclusive, essa ação aí do STF, que colocou na nota aí o nome de todos esses servidores, que segundo essa nota aí do sindicato dos auditores da Receita, essa ação do STF contra os servidores colocou ali os servidores como bodes expiatórios. Mas queria até aproveitar e chamar o Fred aqui para nossa conversa. A gente estava comentando aqui mais cedo, é tudo muito obscuro também, né, esses dados da Receita Federal, né, Fred? Sim, a gente tem um problema antigo de vazamento dessas informações, que não é novo você ter, por exemplo, pessoas que vendem mailings com informações de Receita Federal, endereço, CPF, né, não chega a uma profundidade tão grande das informações, mas o fato é que eles acabam chegando, inclusive alimentando todo aquele sistema, aquela indústria das ligações de spam que a gente recebe de grande quantidade. Mas um ponto que eu queria reforçar aqui também
a necessidade, como que esse caso reforça a importância da discussão do Código de Conduta dentro do Supremo Tribunal Federal. Como você falou, é importante, vazamento de dados é crime, certo? Agora, dentro do Código de Conduta e dentro dessas informações, nós teríamos mais claro, e principalmente os ministros teriam condições mais claras de poder fazer isso de forma aberta, transparente e incisiva, de quem é a responsabilidade e em que condições isso poderia ser feito. Porque isso acabou caindo ali no inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes, que teve dados da sua mulher vazada, e gera todos esses questionamentos. Ele seria a melhor pessoa para ser o relator? Essa questão do vazamento deveria cair no inquérito das fake news? Esse caso deveria estar no Supremo Tribunal Federal mesmo? Porque quem vazou não tem foro especial. E vamos pensar também, você abrir demais o escopo de uma investigação, você abre também a possibilidade dela ser questionada, de você acabar, por exemplo, investigações importantes como são essas, da questão da influência das fake news sobre o processo político e o processo eleitoral, né, e nós estamos num ano eleitoral em que essa questão vai ser crucial, né? Se você abre demais o leque, você também abre mais janelas para que essas ações sejam questionadas e a gente continue com insegurança em relação a isso. Então, por isso eu volto a falar, eu acho que é importante essa discussão que a gente tem de um código de conduta, de governança. Governança é muito importante para todo o serviço público, né? Não apenas para a iniciativa privada. Porque senão fica sem um autocontrole, né? Uma autorregulação ali. Exatamente, e é preciso que a gente preserve os poderes, né? Os poderes da República, nós estamos vivendo, já não é de agora, um embate entre as três forças. É saudável que haja um embate entre o judiciário, o legislativo e o executivo, para que isso leve a soluções, que leve a um controle, para que a gente tenha um país avançando com estabilidade e democracia. Agora, quando há um avanço muito grande em relação às responsabilidades, os poderes, as capacidades de cada um do legislativo, do judiciário e do executivo, nós temos instabilidade e risco institucional. Então, realmente, assim... E é algo que existe em outros países também, esse código de postura, código de ética, né? Sim, tanto é que a proposta do Fachin é baseada num código que já existe na Alemanha, né? Então não é uma coisa assim alheia ao ordenamento judiciário, e também não quer dizer que os que já existem hoje, como o Alexandre de Moraes gosta muito de reforçar, existem as regras do CNJ, existe o Estatuto da Magistratura, mas é importante que tenha também essa forma, né? Um cuidado maior e realmente o judiciário mostrar para a população que ele também está preocupado com a transparência, né, é uma sinalização boa, não é uma sinalização ruim, né? Então vamos ver como que isso vai acontecer. É importante que se investigue o vazamento de dados e é importante que se preserve o equilíbrio entre os poderes também. Quero só aproveitar e jogar essa bola aqui também para Larissa, porque a gente falou aí desse código de ética, o código de postura. Fachin tem defendido isso, inclusive quando assumiu a presidência do STF, mas qual que é o termômetro? Isso de fato vai sair ou não? Porque a gente sabe que isso também é um tema que divide até os ministros do STF, né? Exatamente, Letícia. Bom, um assunto que já surgiu criando uma certa divisão no Supremo Tribunal Federal, né? A gente lembra que o ministro Edson Fachin reduziu ali seu período de férias, voltou antes para Brasília justamente em função das repercussões em torno do caso do Banco Master, e já veio com essa ideia de propor um código de conduta, deu várias entrevistas para diferentes veículos de comunicação defendendo o código, escolheu a ministra Carmen Lúcia como relatora do código, chegou a marcar um encontro, um almoço para discutir isso com os ministros. Logo depois, em uma sessão de julgamento, alguns ministros, sem fazer menção direta ao código, né, mas fizeram críticas ali a toda a movimentação. Então, é um assunto que chegou no início, em meados de janeiro, estava realmente em alta, o ministro Edson Fachin tentando fazer com que ele ganhasse força, mas em função dos últimos desdobramentos, enfim, tudo que a gente viu nessas últimas semanas, a situação
para, de fato, tirar do papel ou colocar no papel e, de fato, entrar em vigor de um código de conduta, isso ainda tem, ao que tudo indica, um longo caminho, né? A ministra Carmen Lúcia, como relatora, lá no Supremo Tribunal Federal, se a gente pega o que ela já apresentou como presidente do Tribunal Superior Eleitoral para juízes e juízas eleitorais, né, a proposta também de um código de conduta que foi apresentado na semana passada, se a gente pega isso como referência, né, a ministra Carmen Lúcia já tem ali algumas orientações, alguns pontos a seguir e já está colocando isso em prática no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver agora como é que isso caminha lá no Supremo, Letícia. Vamos acompanhar como que tudo isso fica, porque o Supremo Tribunal Federal tem passado aí por uma crise de credibilidade. A gente acompanhou todos esses desdobramentos, todas essas repercussões negativas em relação ali à condução do Dias Toffoli no caso do Banco Master, mas tirar Dias Toffoli ali da relatoria do Banco Master, tudo isso só não vale, porque a crise do STF, de credibilidade do STF é muito mais ampla do que isso. Precisa de um código de posturas e até rever aí a postura de alguns ministros.